Ralph, ao trabalhar aí nesse meio, a buscar esses talentos que a gente estava falando antes, deve descobrir novas pessoas, né, ligadas à arte e que contribuem muito com vocês. Como que é isso? É encantador, porque o meio artístico ele é isso, ele tem a capacidade de encantar, né? Então, para quem gosta, isto é um prato cheio, né? E aí vai disso tudo um pouco, né? Há pouco a gente falava ali do Avenida de Histórias, né? Ele é ilustrado pelo Diogo Faturi, né? Um acadêmico aqui da Fevale, foi ilustrador durante muito tempo ali do Grupo Sinos também, e traz a arte dele para a literatura do Henrique. E vocês já né? conheciam o trabalho dele? Como que foi? Nós conhecemos pelo jornal NH, né? Ao mesmo tempo em que nós conhecemos o Diogo da Fevale, né? Que trabalhou aqui dentro da universidade também. Então é interessante isso, porque uma pessoa leva a outra, que leva a outra, né? O nosso novo trabalho, assim, envolvendo a ilustração, né? Ele conta com a ilustração do Joel Nunes, né? Que é uma figuraça, fez a ilustração do novo disco do Nenhum de Nós, né? E por conta de nós termos visto o trabalho dele no CD do Nenhum de Nós, mas quem é esse cara? Né? Conversou com ele ilustra o novo trabalho da Simone Sauresig, então é o desenho, é a ilustração do Joel com a história da Simone, né? Uma escritora daqui, uma figuraça nossa também, né? Silvana Santos, que ilustra o novo livro do Arno Kaiser, que vai ser lançado durante a Feira do Livro, agora em outubro, né, de 2011. Então, tem muita gente bacana, né, um ambiente bom de conviver. A gente trabalha, né, a produção e o agenciamento do Marciano Schmitz, que é um artista plástico local, daqui, nascido aqui, com monumentos e obras históricas para a cidade de Novo Hamburgo, né? A frente do altar, né, da Catedral São Luís foi feita por ele, então tu tem uma obra do Marciano Schmitz junto com Locatelli, né? Isso é consagrador. Né? Nós temos o Sheffield em Novo Hamburgo, né? Então, e a gente nesse meio trabalhando com todos estes, né? Então isso é muito bacana, né? O Sheffield, por exemplo, a gente deve lançar em 2012, né? O ano em que ele completa 85 anos e que a cidade também completa 85 anos, uma autobiografia, né? Então o Sheffield está de punho fazendo a história, né? Contando a sua história, e que vai ter nessa edição, uma edição de luxo, uma edição muito bonita, né? Também a sua produção artística. É algo, e é isso, a gente conversa com essas pessoas. Aquilo que eu comentava antes, é muito mais fácil de sair de casa, né? Mesmo no frio, aquela coisa de, mas a cama ainda me segura. Falar com essas pessoas é algo inestimável, né? Imagino. Ralph, vocês prestam serviços a cultural para serviços para empresas, para entidades e também, como você estava falando aí do Marciano, para artistas, né? De que forma vocês trabalham com esses segmentos assim de uma maneira diferenciada? Pois então, com artistas, né? Marciano Schmitz é um artista que a gente representa, como eu comentava, agencia, cuida da carreira dele, né? Não que precise cuidar do ponto de vista artístico, né? Mas ao contrário, a gente quer que o Marciano cada vez mais tenha mais tempo, né, para cuidar da sua arte. Claro. E não precise se envolver no resto, seja o planejamento de exposições, como a gente já teve, né? A exposição que lançou o site dele, Acesso, né? E depois setembro, né? Isto no ano passado. Então a gente quer que o artista tenha tempo para cuidar do que efetivamente ele gosta e precisa, né? Então, além do Marciano, a gente, desde outubro do ano passado, também, né, faz a produção do grupo Delicatessen, que é um grupo extremamente renomado e conhecido no meio musical, né? Um grupo de jazz de Porto Alegre, né? Mas que já percorreu vários países, que faz shows pelo Brasil inteiro, e que isso eu acho que é interessante para a cidade, assim, né? Era um grupo que tinha a sua sede empresarial em Porto Alegre, e quando se aproxima e forma parceria com o cultural, passa a ter isso em Novo Hamburgo, né? Então é uma costura, eu acho, importante, é uma evidência importante que Novo Hamburgo também tem um fluxo de possibilidades muito interessante, né? Uma das nossas parcerias mais recentes, né, o Betinho Klein, né, do Grupo Curto Arte, que tem Esperando Tio Taps, que tem Nós Somos Mesmo Maravilhosas, né, construiu conosco uma parceria para que nós trabalhemos a Herta, que é uma das personagens da Curto Arte, e que nós lançaremos a Herta com um novo espetáculo em outubro, né, ou melhor, em novembro de 2011, né.
que indiscutivelmente vai fazer muito sucesso, né? Tem coisa muito boa a partir do talento do Betinho, que é algo indescritível, né? Assistindo a gente tem essa convicção, né? Nenhuma dúvida, e trabalhar para que ele tenha, como eu comentei assim na relação do Marciano, ele tenha mais tempo para dedicar ao que é artístico, né? Funciona. E assim, e com artistas que estão começando, que não tem já não são consagrados, ainda não são consagrados, não tem uma história aí, uma trajetória, vocês também trabalham na formação disso, na construção, elaboração disso ou não? Não necessariamente. O que a gente fez em alguns momentos envolvendo teatro, né, foi passar a informação, porque isso também foi importante assim, a gente evidenciar. Mesmo que não nos envolva enquanto negócio da Cultural, apresentar às pessoas, né? Olha, eu preciso de uma produção para tal coisa. Bom, a gente não pode fazer, mas sabe quem pode. Sim. Então, fazer essa triangulação de informação, mesmo que a gente, num dado momento, não possa atender, a gente tem procurado satisfazer desta forma, porque sabe que mais gente fazendo teatro, ou escrevendo, ou pintando, ou cantando, ou dançando, né, de maneira satisfatória, com qualidade, é mais gente também indo ao teatro, comprando mais livros. Então, é uma cadeia produtiva importante, né? E esse é o nosso negócio. Nós vivemos de cultura e nós produzimos isto, e para isso a gente tem que qualificar o ambiente também, né, em que a gente, de alguma forma, escolheu, né, ficar. Então, tem essa possibilidade, ao mesmo tempo em que, no que tu comentava antes ali, né? Como é que a gente faz? A gente atende o artista, né? Hoje a gente atende a Herta, né, esse personagem da Curto Arte, atende o Marciano Schmitz e atende o Delicatessen, né? Então, isto por si só é um monte de coisa. Claro. Né? É um monte de coisa. Para uma empresa que tem 4 anos, né, não é coisa demais, mas já é um monte de coisa. Né? E além disso, empresas... Pois então. Pois né? Instituições e prefeituras, por exemplo. Né? A Fevale não deixa de ser uma grande parceira nossa, e nós trabalhamos para que os projetos culturais da Fevale, principalmente o Cultura no Campus, deem a satisfação para a Fevale na forma com que vem dando. Né? Tanto que ano passado, o que era para ser... para 2010, reprisa em 2011, e acredito que aconteça também em 2012 e daí por diante, né? Porque nos importa muito a satisfação da universidade, do nosso parceiro, em relação ao nosso envolvimento, né? Instituições como a ACI, né? Nós trabalhamos em parceria com a Fevale, com a editora e com a pesquisa aqui da Fevale, também a edição do livro dos 90 anos. Né? Então, também sabe que é importante atender a ACI ou outras instituições, Fevale, enfim, o Museu Histórico de São Leopoldo, Fundação Sheffield de Novo Hamburgo, parceiros, né, nossos, não do último mês, mas já de uma caminhada bacana, assim. É importante porque isso leva a Cultural para outros lugares, como, por exemplo, prefeituras. Né? Claro. No ano passado, a gente fez a produção da Feira do Livro de Dois Irmãos, que deixou de ser uma Feira do Livro, passou a ser uma festa literária, porque nós discutimos lá com a Secretaria de Educação, com o secretário Maurício, com o prefeito, a possibilidade de Dois Irmãos se transformar numa cidade literária. Né? E para isso uma série de desdobramentos até a festa literária acontecer. Né? Então a Prefeitura de Nova Hartz, trabalhamos com a Prefeitura de Sapiranga, com a Prefeitura de Dois Irmãos, como eu comentei, Novo Hamburgo agora. E agora com a Feira do Livro em Novo Hamburgo, né? Que ocorre... 7 a 16 de outubro, né, na frente do Centro de Cultura, ali na Praça 20 de Setembro. Né, uma programação muito bacana, mas algo que eu penso que é importante salientar. A preocupação que a gente teve a partir desse protagonismo, né, desse desejo, desse envolvimento da Secretaria de Cultura, da secretária Anitta, né, é justamente conseguir fazer com que a literatura transcenda o livro. Né? Então, muito teatro que tem raiz em um livro ou na literatura, né? Cinema com base na publicação de um livro, fotografia, né, do Ita Kirch envolvendo a própria história do filme e do livro, protagonistas de filme. Né? Então, a ideia é fazer, de fato, um grande momento da literatura a partir de várias vertentes.